Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Em ritmo de São João, então, vamos dar início a mais uma atividade, né? Mais uma aula de gramática. Peguem o livro de vocês, lápis, borracha e acompanhem a nossa aula com bastante atenção, tá bom? Bom, de atividade treino, ou seja, atividade que nós vamos responder juntos, vão ser as páginas da 32 a 34 e a página 38. Então, acompanhe aí a atividade, a explicação com muita atenção. Se necessário, vocês podem estar pausando o vídeo ou voltando para ouvir novamente, ok? Bom, então vamos ver o capítulo 2, sujeito indeterminado e oração sem sujeito, e vamos ver ainda no capítulo 2 as vozes do verbo. Vamos iniciar então o nosso estudo pelo sujeito indeterminado. Nós temos o cartaz aí que diz: dizem que publicitário gosta de aparecer. E nós temos uma frase aí bem pequenininha que vocês podem estar lendo aí, podem pausar o vídeo e ler o cartaz com muita atenção para a resolução das próximas questões, ok? Bora lá. Temos aqui, então, a primeira questão, já na página 33. Sempre que produzimos ou lemos um texto, devemos levar em conta vários elementos da situação que participam da construção de seu sentido. Quem escreve, para quem, com que finalidade, e qual é o gênero textual e etc. Letra A. Quem é o locutor do texto? Isto é, quem produziu o anúncio? O jornal Correio do Estado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Quem foi o responsável, o locutor, quem mandou fazer aí o anúncio foi o jornal Correio do Estado de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. B. Para quem ele foi produzido, né? Qual o público aí que esse anúncio pretendia alcançar, né? Para o público em geral e para os publicitários. C. A que gênero textual ele pertence? Qual o tipo de o gênero textual que tipo de texto nós temos aí com esse anúncio? Trata-se de um anúncio publicitário, né? Se é um anúncio publicitário, o gênero textual dele. D. E com que finalidade ele foi produzido? Com que objetivo? Qual o objetivo que ele pretendia alcançar aí com o público que ele almejava? A finalidade dele foi para homenagear os publicitários em 1º de fevereiro, que é o dia do publicitário, e também para divulgar o jornal Correio do Estado entre os publicitários. Página 33. O enunciado do anúncio é este. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Letra A. Geralmente, em que situações é usada a expressão dizem que? Bora lá, a gente costuma utilizar essa expressão, dizem que. Em que tipos de situações? Em situações em que não se quer assumir a responsabilidade pelo que se está dizendo, ou não se sabe quem é o responsável pela afirmação. Muitas vezes, a expressão é usada em comentários maldosos, do tipo fofoca, né? Então, quando a gente não quer se responsabilizar, quando alguém não quer assumir a responsabilidade pelo que está dizendo, né? No caso, quando se está fazendo algum comentário maldoso ou fofoca, é a expressão dizem que a fulana, dizem que o fulano. B. No anúncio, que relação de sentido há entre a expressão dizem que e a afirmação publicitário gosta de aparecer? Antecedida por dizem que, a afirmação publicitário gosta de aparecer, fica parecendo um comentário maldoso feito por alguém que não quer se identificar, né? Dizem que publicitário gosta de aparecer, é como se a pessoa que fez o cartaz não quer se responsabilizar pelo comentário que está sendo dito aí no cartaz. C. Em que pessoa no enunciado está a forma verbal dizem? Está em 1ª, 2ª ou 3ª pessoa? Está na 3ª pessoa do plural. Eles dizem ou elas dizem.
Ainda na página 33. D. A forma verbal dizem no enunciado refere-se a um sujeito mencionado anteriormente? Sim ou não? Não. É possível determinar no enunciado quem é o autor da afirmação publicitário gosta de aparecer? Sim ou não? Não. Não é possível determinar. Quando a gente fala dizem, a gente não está se referindo a algo que já foi dito anteriormente. Não nesse caso aqui do anúncio, tá? Quando no anúncio dizem que o publicitário gosta de aparecer, não há nenhum contexto anterior, não há nenhum texto anterior para a gente ter como base se alguém já falou aquilo anteriormente, né? Quem foi que disse. E não é possível também determinar quem é o autor da afirmação. Quando nós falamos dizem, nós não estamos nos referindo a alguém especificamente. Não, a gente não sabe quem são essas pessoas que estão dizendo. Página 34. Na parte inferior do anúncio, em letras menores, lê-se: por isso veiculamos este anúncio no jornal mais lido no estado. Relacionando esse enunciado ao enunciado anterior em letras grandes, responda. Letra A. Em que pessoa está a forma verbal? Veiculamos. E qual é o sujeito dessa forma verbal? Veiculamos está na primeira pessoa do plural. Nós veiculamos. E o sujeito dela é nós, que é chamado de sujeito desinencial. O que quer dizer o sujeito desinencial? O sujeito desinencial é aquele também conhecido por ser oculto, que embora ele não esteja escrito na oração, ele fica implícito através da terminação verbal quem é esse sujeito. Quando é dito nós veiculamos este anúncio, né? Quando falamos o nós, fica explícito que é o nós. Mas quando é dito apenas veiculamos este anúncio, fica implícito que é o nós. Né? Embora não esteja escrito ou não seja falado, ele está ali através da terminação verbal aí, mos, que se trata de nós. D. É possível determinar quem veiculou o anúncio? Sim, no caso aí é o jornal Correio do Estado, né? Veicular é quem divulgou. C. Depois da leitura do enunciado da parte inferior do anúncio, o sentido de dizem que publicitário gosta de aparecer se modificou ou continua o mesmo? Explique. Bom, o sentido se modifica, pois se percebe que o anunciante está fazendo uma brincadeira a propósito dos publicitários, na qual a expressão dizem que foi usada para chamar a atenção dos leitores, fazendo-os interessarem-se por uma possível fofoca sobre os publicitários, né? Dando a entender que as pessoas que estão vendo ali o anúncio são pessoas que adoram estar ouvindo uma fofoca sobre publicitários. Continuando, então, no anúncio lido, o anunciante utiliza a expressão dizem que, para relacionar ao universo da fofoca a afirmação que faz, e ao mesmo tempo brinca com o leitor. Nesse contexto, é importante que os autores da afirmação publicitário gosta de aparecer não sejam identificados de imediato. Por esse motivo, o anunciante empregou o verbo dizer na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a pessoas determinadas. Olhem só esse exemplo. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Dizem aí está na terceira pessoa do plural. Nesse enunciado, o sujeito do verbo dizer é indeterminado. Mas o que é sujeito indeterminado? É aquele que não aparece expresso na oração, nem pode ser identificado, ou porque não se quer, ou por se desconhecer quem pratica a ação. Então o sujeito indeterminado é o mesmo que sujeito oculto ou desinencial? Não. Sujeito indeterminado é diferente do sujeito desinencial. O sujeito desinencial, a gente sabe pelo contexto, pela terminação verbal, que o sujeito está ali. Encontrei uma chave. Quem encontrei uma chave? Eu. Embora o eu não tenha sido dito ou escrito, ele está ali subentendido através da terminação do verbo encontrei, certo? Já no sujeito indeterminado, o verbo vai sempre aparecer na terceira pessoa, tá?
na terceira pessoa do plural, e não é possível identificar nem pelo contexto, né, quem se trata desse sujeito, porque a gente não quer identificar ou porque não sabemos. Outro exemplo, quebraram o vidro do meu carro. Quem quebrou? Não se sabe. Por isso que a gente coloca na terceira pessoa do plural. E aí temos, então, o sujeito indeterminado. Na língua portuguesa, indetermina-se o sujeito de duas formas, colocando-se o verbo ou auxiliar, se houver locução verbal, tá? Na terceira pessoa do plural. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Se fosse uma locução verbal, estaria estão dizendo que publicitários gostam de aparecer. Lembrando, o verbo auxiliar, nesse caso aqui dessa locução, é o estão, tá? O verbo auxiliar numa locução verbal é quem vai se flexionar em número e pessoa. Empregando-se o pronome se com verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação na terceira pessoa do singular. Vive-se muito bem nas cidades do interior. Viver é um verbo intransitivo, ou seja, é aquele que não precisa de complemento. Então, o verbo intransitivo, seguido da partícula, né, se, aí do pronome se, nós vamos ter, então, um sujeito indeterminado na oração. Precisa-se de funcionários com experiência. Precisar é um verbo transitivo indireto. É aquele verbo que precisa de complemento, mas o seu complemento é preposicionado. Então, o verbo transitivo indireto junto ao pronome se, que nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito, tá? Vamos ter, então, o sujeito indeterminado. Não se é feliz sem amigos. Nesse caso aí, o índice de indeterminação do sujeito, que é o se, veio antes do verbo de ligação é. Não se é feliz com amigos. Novamente, eu não tenho um sujeito determinado, especificado na oração. Portanto, oração aí com sujeito indeterminado. Então, quando é que o se vai acompanhar? Quando o verbo for intransitivo, for transitivo ou indireto, ou verbo de ligação. Aí esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Bom, então a gente finaliza aqui hoje a nossa aula. Como atividade de casa, eu estou deixando aí a resolução das páginas 35 a 37 e 39 e 40. Na página 40, somente até a sexta questão. Bom, espero ter tirado as dúvidas de vocês, ajudado um pouco. Não saiam de casa, sair somente se for estritamente necessário. E ao saírem, lembre-se de usar máscara, tá? Beijinhos e até a próxima. Se cuidem!